Eu queria rapidinho falar aqui da pesquisa Datafolha, que aponta que a aprovação do presidente Lula se manteve estável, com uma tendência de uma pequena melhora em relação à pesquisa anterior de março. A aprovação passou de 35% para 36%, a reprovação caiu de 33% para 31%, enquanto o regular passou de 30% para 31%. O empate técnico entre quem considera Lula ótimo, bom e ruim, péssimo, no levantamento passado, deu lugar a uma leve melhora em favor do presidente. Os índices sobre a economia permanecem estáveis, a expectativa positiva é de 40%, ante 28% que prevêem uma piora e 27% que acham que tudo vai ficar igual. Ou seja, a visão na área econômica está bem razoável. Os mais jovens são os mais otimistas, 47%, os menos escolarizados, 50%, e os moradores do Nordeste, com 53%. 48% dos nordestinos e 53% de quem estudou até o fundamental consideram o presidente ótimo e bom. Os moradores da região sul se incluem entre os mais pessimistas, em termos de expectativas, 36% dos ouvidos. Disseram ao Datafolha que sua vida melhorou após a volta do Lula ao poder, 26%, isso no sul, ante 21% que viram piora e 52% que acham que está tudo na mesma. Todos os índices são compatíveis com a pesquisa de março. Ela é uma pesquisa relativamente boa, né, Tereza? Ela é boa no atacado, agora no varejo tem umas coisas aqui que eu não entendo essa pesquisa. Olha só, se a expectativa positiva de que vai melhorar a economia, 40% acham que a economia vai melhorar, 27% vai ficar do jeito que está e vai piorar para 28%, como é que podem as pessoas dizerem também, para 29% dizer que a sua situação melhorou e 47% dizer que piorou, né? Eu vejo uma contradição aqui. Por que as pessoas, em relação à economia como um todo, elas estão otimistas, mas em relação à vida pessoal, elas acham que 45% acham que ficou igual, não melhorou nada, né? E 24% acham que piorou. Não há uma incongruência nisso? A percepção, a economia olhada de fora, tem um otimismo, mas quando a pessoa olha para a própria vida, ela não percebe. Ela mostra uma relativa estabilidade no quadro que a gente já vinha acompanhando por pesquisas de outros institutos e do próprio Datafolha anteriormente. Não há grande variação, há uma oscilação para cima, mais positiva. O que ela mostra e que é mais importante é essa estabilidade, é muito relevante. Isso sim, é o centro dessa pesquisa, a constatação de que não é sangria desatada, não há uma crise irrecuperável, não há uma espécie de descontrole da situação, um abandono da opinião pública em relação ao governo do presidente Lula e à gestão da própria economia, que eu acho que é o principal item. Né? Então, essa é uma constatação muito importante, porque o que vinha sendo considerado, inclusive pela grande mídia, era essa ideia de que havia um problema sério na articulação política, de que isso é que estava criando uma queda na avaliação da aprovação do presidente Lula, de que havia um problema sério no próprio, que era necessário uma virada, uma reforma geral no governo, e essa avaliação de que o problema está na comunicação. Né? Eu acho que isso é relativizado por essa pesquisa, e, enfim, que não há soluções mágicas para uma situação polarizada como a brasileira. Se fosse nos tempos anteriores a essa época que vivemos sob o espectro da polarização com a extrema-direita, o desempenho do presidente Lula nessas pesquisas do seu governo, diante de tudo que está realizando, ele seria muito superior. Nos tempos atuais, esse é um fenômeno mundial, nós conversamos com o Marcos Coimbra aqui, é um fenômeno internacional dos tetos de aprovação dos governos. Então, desse ponto de vista, né, reflete uma realidade, né, positiva para o governo por uma razão que é muito sensível. A diferença entre a aprovação e a rejeição, ela aumentou, ou seja, o governo melhora, né, a sua aprovação em relação à rejeição. E tem um dado adicional, de maneira geral, o Florestan leu os resultados por regiões, por faixa de renda, por gênero, etc., e eles conservam, né, uma característica que é meio constante nessas pesquisas. Mas um fato que me chama a atenção é esta confiança dos mais jovens em relação ao futuro. Isto é um dado, né, novo na pesquisa e muito promissor. E, finalmente, Tereza, uma hipótese que eu trago aqui sobre o tema, nessa aparente contradição, né, da confiança na melhoria da economia no futuro, mas uma situação imediata, né, da situação econômica, né, desfavorável. Eu acho que tem um problema, né, que ele é real, ele é muito concreto, que é o custo dos alimentos. E isso é um dado da realidade. Ele penaliza, sobretudo, quem tem rendas até 2 salários mínimos, né, que é 70%, né, de quem da remuneração brasileira é até 2 salários mínimos, e pega também aquela faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos. Os alimentos estão muito caros no Brasil. Há uma inflação
de alimentos, que ela não aparece na inflação geral, né, porque, evidentemente, o impacto que ela tem relativamente é inferior, mas há isso. E isso se traduz numa dificuldade do cotidiano. Eu tenho conversado muito com pessoas, sobretudo dessas faixas, até 5 ou 7 salários mínimos, e as pessoas sempre comentam exatamente isso, né, que o custo do carrinho do supermercado, ele não baixou ainda, né, ele continua alto diante de uma renda que foi comprimida nos últimos anos, seja porque as pessoas ou perderam seus empregos, ou não tiveram aumento salarial, reposição salarial e coisas do estilo. Mas eu acho que, de maneira geral, a pesquisa ela sinaliza, né, um cenário, que é um cenário da realidade atual, e que o governo, né, livra uma vantagem em relação à sua desaprovação. Mas, assim, de maneira geral... Uma coisa, Florestan, concordo com você, Miola. O Lula 3, nesse momento, 1 ano e meio de governo, ele está empatado, só um ponto a menos, do que um ponto a mais, que o Lula 1, primeiro mandato. Com 1 ano e meio de primeiro mandato, o Lula tinha 35. Hoje, com 1 ano e meio, tem 36. E nenhum outro presidente teve desempenho melhor, a não ser ele próprio no segundo mandato e a Dilma no primeiro mandato, eles. Então, assim, realmente... Um ano e 6 meses de governo. É uma observação interessante. A única questão que diferencia aí é que nós estamos num país, não só num país, mas num mundo dividido, né? Com um discurso de extrema-direita. Agora, o que me chama a atenção é que o Lula, ao falar do Campos Neto associando com o Tarcísio, ele está falando, falando que vai ser candidato, ele já escolheu o seu adversário. Isso para mim ficou claro. Ele falou, tá aí o meu adversário é o Tarcísio, em dupla com o presidente do tal Banco Autônomo Central, que não é autônomo coisa nenhuma, porque eles estão juntos desde a época do Bolsonaro. Eu achei isso uma coisa inteligente da comunicação do presidente, e acho que vai dar resultado, porque ele já tá em campanha, né, falando que vai para a reeleição, sim, para evitar que os monstros retornem.